Olá pessoal, estamos aqui retornando para o nosso quarto trimestre de projeto, né? Mas o nosso segundo trimestre do ano de 2013, com o tema Busque ao Senhor e Viva. Desde já eu quero dizer que para mim vai ser muito interessante, porque eu acredito que até mesmo muitos de nós, muitos de vocês compartilham da mesma opinião que eu tenho, e da mesma certeza que eu tenho, de que às vezes a gente não dá tanta vazão aos profetas menores. E a prévia dessa lição ela até fala que eles são chamados de profetas menores só porque a extensão do livro dos profetas menores foi menor. Só isso não quer dizer que a profecia deles, nem que os alertas deles foram menores do que os outros profetas grandes, que têm livros grandes, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, tal. Os profetas menores são menores só porque escreveram um pouco menos. E justamente a lição vem falando sobre as metáforas, ou até mesmo as parábolas. E é uma coisa interessante porque as metáforas, as palavras, elas servem para expressar para as pessoas o amor de Deus da forma mais cotidiana possível. Ou seja, falar do amor de Deus de forma prática. E isso é muito bom, porque no mundo de tantas teorias e de muitas filosofias, às vezes praticar é muito mais importante do que apenas falar, né? Então é justamente disso que a lição está tratando. E nessa lição, com amor e julgamento, o dilema de Deus, entre parênteses Oséias, porque está baseado no livro de Oséias. Oséias, por sinal, até na lição da semana passada, a gente viu que a metáfora ali que ele se casou com uma mulher que era totalmente infiel a ele, mas assim, ele demonstrou amor à mulher e tal. E isso tentando revelar como era o amor de Deus para com o seu povo. Vamos ver o que mais temos aí durante essa semana. O verso para memorizar é o seguinte: volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Oséias 12:6. A lição desse domingo tem por título chamado Urgente. Ao ler esse verso, o verso para memorizar da semana, eu vou ler novamente para você refletir um pouco. Volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Qual é a parte mais significativa para você desse texto? Qual é a parte assim que você foca mais, que mais tem um peso para você, uma importância? Particularmente, ao analisarmos esse texto, parece algo desafiador, porque pede que nós confiemos em Deus, né? Diante de qualquer situação. Mas ao analisarmos o mundo em que vivemos, quando nós estamos diante de um problema, diante das tentações, diante das consequências do pecado, não é tão fácil assim. Nós sabemos que não é tão fácil assim simplesmente confiar. Nós vivemos em um mundo muito complexo. Uma hora, em um momento, isso que um ato é considerado como certo, como algo justo, é uma situação aceitável, mas na semana seguinte pode não ser mais, tudo muda constantemente, então é difícil estar se adaptando a esse mundo. Mas Deus, mesmo diante desse mundo, Ele nos chamou. Ele quer que nós não sejamos simplesmente passivos nesse mundo. Nós precisamos, por causa dessas imperfeições, por causa desses problemas desse mundo, ele está carente de amor. Nós precisamos amar. Não amar o mundo em si, mas dar o mesmo amor que Cristo deu. Ou seja, amar as pessoas. Amar ao próximo. Imagina aí quão desafiador deve ter sido para Oséias ele ter sofrido adultério. A mulher dele, mas Deus disse, não, seja forte, permaneça e acima de tudo ame. Imagine você sendo traído e Deus lhe pedindo, não, ame. É complicado. E esse ato de Oséias com a sua esposa simboliza um relacionamento, como Gêbel mesmo já falou, de Deus com Israel. Ou seja, o povo de Israel, os israelitas, também adulteraram contra Deus. Ou seja, foram contra esse amor de Deus. Traíram a adoração por outra adoração. Isso. Traíram. E o livro de Oséias nos mostra que o próprio Deus ele sofreu com essa questão de ser traído. Ou seja, o próprio Deus ele também sentiu a dor desse amor desse amor incondicional. A dor que esse amor incondicional pode trazer para nós, Deus também sofreu. Mas acima de tudo Ele está disposto a nos perdoar, a perdoar Israel, como
nós devemos também fazer, estar perdoando o nosso próximo, e o que a lição quer é que nós amemos. O foco principal é o amor. Pois é. A lição de adultos veio com a parábola sobre, ou a metáfora sobre Efraim, e que eu vou ler a metáfora e vou só passar a interpretação finalzinha dela. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Essa metáfora que o profeta usou, o profeta Oséias, estava voltada justamente porque o reino de Israel, em um certo período da história, ele ficou dividido entre Judá e Efraim, que eram as tribos mais famosas. Judá sendo a tribo do sul e Efraim sendo a tribo do norte. O interessante é que a tribo de Judá até hoje é forte, muito conhecida, que são os judeus, que nós conhecemos. Mas o que isso quer dizer é que quando no profeta se retratou a Efraim, ele quis se retratar ao povo de Israel por inteiro, porque o povo de Israel em um período ficou conhecido como sendo Efraim e Judá. Então, nesse contexto, o que isso quer dizer? De que Israel em um certo período ele ficou entre os dois impérios muito fortes, que era o Império Assírio e o Império Egípcio. Que na verdade esses dois impérios eles estavam brigando pelas fontes das águas que tinham ali entre o rio Nilo e o rio Eufrates, que ficavam justamente nas terras de Israel. E o profeta estava querendo dizer o seguinte, que Israel estava buscando a ajuda humana e que essa ajuda humana não deveria ser confiável, porque ao mesmo tempo que eles pediam a ajuda humana, eles pediam a ajuda aos assírios, eles reconheciam que os deuses dos assírios eram mais fortes que o Deus de Israel e por isso eles tinham que se submeter aos assírios. E isso é uma coisa muito forte para nós. Está aqui na nossa última perguntinha. Por quê? Ao eles fazerem isso, eles buscavam, na verdade, a aliança humana. E achavam que tendo a aliança humana, porque eram dois impérios mais fortes do que o reino de Israel, eles achavam que com isso eles teriam uma certa vantagem. Só que, na verdade, eles estavam negando os seus próprios princípios. E isso é interessante. É muito fácil procurar ajuda humana para nossos problemas, em vez de buscar o Senhor, não é mesmo? O Senhor pode usar instrumentos humanos em resposta às nossas orações. Como podemos ter certeza de que em situações de desespero e em necessidade de ajuda não cometemos o mesmo erro de Israel? Ou seja, como é que você sabe que na situação adversa para você, você pode até buscar ajuda humana, mas não se submeter a outros princípios humanos? Como podemos usar a ajuda humana sem necessariamente nos afastarmos do Senhor? Olha, sinceramente eu não tenho essa resposta agora. E é por isso que o nome é lição, para que eu possa aprender e buscar uma resposta. Mas pense sobre isso, quando você estiver nos momentos de apuros, de grande desespero, como buscar a ajuda humana sem se afastar de Deus? É isso aí.